que ovos e chocolate têm a ver com a Páscoa e Jesus Cristo? Essa e outras questões nós vamos ver agora, nesse breve vídeo sobre a Páscoa. Bom, a Páscoa inicia no contexto judaico, num contexto no qual ela é marcada com uma comemoração do livramento da parte de Deus, do povo judeu e dos seus primogênitos. A Páscoa em hebraico é chamada Pessach, passagem, pois faz referência à passagem do anjo da morte por sobre a casa dos hebreus. O sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas protege os primogênitos judeus do anjo da morte. Assim, a Páscoa é a comemoração desse livramento de Deus através do cordeiro pascal. No contexto do Novo Testamento, nós temos, porém, a cristianização da Páscoa. É um primeiro passo, uma primeira transformação desta. A Páscoa, assim, passa a ser entendida como a realização de uma profecia que apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus cujo sangue livra o povo de Deus da morte e do pecado. Deste modo, a Páscoa é substituída no contexto cristão pela ceia do Senhor, iniciada pela última ceia de Jesus Cristo com seus apóstolos. Desse modo, o sangue de Cristo substitui o sangue do Cordeiro, e assim a sua morte é representada através da Páscoa. Porém, a Páscoa também indica a ressurreição de Jesus Cristo no domingo. A Páscoa não é somente a morte de Jesus e a vida oferecida através dessa morte, mas é também a ressurreição, que anuncia para a nova vida dos cristãos. Porém, ao longo da história, esta Páscoa cristianizada passa por duas novas transformações. A primeira transformação é a sua paganização. Da mesma forma que a Páscoa se transformou do judaísmo para o cristianismo, dentro da história do cristianismo ela se paganiza. Afinal, práticas pagãs são incorporadas pelo cristianismo, inclusive na comemoração de festas como a Páscoa. A Páscoa, que indicava a morte e ressurreição de Jesus Cristo, passa a ser associada a elementos de culto pagão. Um exemplo nesse sentido é a veneração da deusa Eostre, que acaba influenciando no modo com que a Páscoa é praticada. Afinal, a festa da deusa Eostre se dava no equinócio de primavera, que é comemorado no hemisfério norte no período de abril. Além da data, também alguns elementos da deusa Eostre vão marcar a Páscoa. Afinal, essa deusa, sendo a deusa da fertilidade, tinha dois elementos que eram seus símbolos: os coelhos e os ovos. Dois elementos que, em teoria, não têm nada entre si, senão a relação com a deusa Eostre e hoje, por tabela, com a Páscoa. Também por isso a Páscoa é chamada de Easter, em inglês, derivado do nome de Eostre, ou Ostern, em alemão, por conta desse nome e da sua variação para Ostera, outro nome de Eostre. Mas ainda há uma última transformação da Páscoa, com um processo de comercialização. No século XIX, mas principalmente no século XX, há uma ênfase e um destaque para a Páscoa como um meio de se obter lucro. Os vendedores e comerciantes entendem que a Páscoa poderia trazer grandes resultados de lucro e assim se incorpora à Páscoa um novo elemento que é o chocolate. O chocolate faz com que essa festa, que antes tinha um sentido religioso, passe a ter um sentido de comemoração, mas principalmente de gosto e de desfrute, deleite nesse alimento tão famoso e tão valorizado pelas crianças. Interessante que algumas práticas são inclusive readequadas. No contexto judaico da Páscoa, as crianças, por exemplo, caçam dentro da casa pedaços de pão escondidos pelos pais, pois sendo proibido qualquer alimento com fermento, é necessário buscar dentro dos lares aquilo que tem fermento e que seria impuro. Após essas crianças encontrarem esses pãezinhos, são todos colocados em um recipiente para ser queimado. Essa mesma prática é substituída pela busca dos chocolates, que quando encontrados não são queimados, mas são devorados pelas crianças que se divertem com essa nova prática. Nós hoje, cristãos, precisamos entender esses processos, precisamos conhecer essa história, precisamos perceber
onde nos encontramos em tudo isso. Não cabe a nós cristãos avaliarmos se alguém, ao realizar uma Páscoa junto a ovos e chocolate, está cometendo um pecado. Mas nós precisamos saber que há uma influência de comercialização. Assim como o ovo e o coelho é o derivado de uma influência de paganização. A Páscoa cristã precisa, porém, resgatar a sua essência. Entender a Páscoa judaica e apontar para Jesus Cristo, a sua morte e sua ressurreição, como cumprimento daquilo que era esperado e profetizado pela Páscoa. Assim nós entendemos que, apesar de tantos elementos hoje junto à Páscoa, a Páscoa tem um significado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou, nos mostrando, nos indicando e nos dando a esperança de uma nova vida. Que Deus te abençoe, uma ótima Páscoa e que você comemore com a sua família, sabendo do significado dessa festa tão importante.